Eu escutei ela me pedindo ajuda, mas quando vi de perto percebi que ela já estava morta. Eu já vi muita coisa no mar, coisa que ninguém acredita. Já vi peixe que parece falar, já vi barco se mover sozinho mesmo com o motor desligado e rede se erguer do nada como se alguém puxasse lá de baixo. Mas nada me marcou como aquela noite em que eu vi ela, porque aquela mulher ali, ela não tinha como estar viva. Era madrugada, daquelas em que o vento para, o céu fecha e o silêncio parece gritar. Só se ouvia o som do casco do meu barco tocando de leve a água. Eu estava terminando a pescaria, organizando as tralhas, quando ouvi um som baixo, quase um sussurro. Moço, me ajuda. Na hora, meu corpo gelou. Virei devagar, pensando ser alguma brincadeira, talvez eco vindo da margem, mas não tinha ninguém, só o breu do mar aberto. Fechei a mão na lanterna e tentei varrer com a luz aquele véu preto que se estendia até o horizonte. Nada. Aí ouvi de novo, mais forte. Me ajuda? Era uma voz de mulher, mas arranhada, como se estivesse vindo debaixo d'água. Ali eu soube, aquilo não era normal. Você sente. Quando é o mar tentando te contar alguma coisa, você sente. Meu nome é Vicente. Vicente Rosa. Tenho 62 anos, nascido e criado na beira do rio Itapuã, um braço de água que desemboca direto no mar aberto, ali depois da curva da enseada. Sou pescador desde que me entendo por gente. Meu pai foi pescador, meu avô também. E se bobear, o bisavô dele antes. Aqui a gente não escolhe o mar. É ele que escolhe a gente. Nasci dentro de uma canoa, literalmente. Minha mãe entrou em trabalho de parto no meio do mangue. Meu pai amarrava rede e cortava siri enquanto eu vinha para o mundo. Diz ele que meu primeiro choro foi mais alto que o assobio do vento. Talvez por isso o mar tenha me respeitado desde cedo. Mas não me entenda errado. O mar não é amigo, ele é antigo, ele é dono. E quando resolve cobrar, ele cobra com tudo. Cresci ouvindo história de velho sentado na beira do cais, história de barco, que sumiu sem deixar rastro, de sereia que cantava só para enganar homem besta, de peixe que brilhava no escuro e mordia anzol com riso. Nunca levei essas coisas muito a sério, mas também nunca zombei. Quem zomba do mar, um dia é levado por ele. Lembro do meu primeiro remo, um pedaço de madeira torta que meu pai alisou com faca de cozinha. Disse: aprende a remar no seco, que quando a água vier, teu braço já sabe o caminho. E aprendi. Remar, pescar, cortar isca no escuro, sentir o vento e saber se vem trovoada ou bonança. A gente aprende com o corpo, não com o livro. Aos 11 já saía sozinho para lançar linha. Aos 14 domei meu primeiro bote. Aos 17 comprei meu barco com dinheiro de pescado vendido no mercado. Dei o nome de Aurora para ele, nome da minha mãe, que morreu cedo. Desde então foram quase 40 anos no mar. Sol a sol, lua a lua, chuva, vento, nevoeiro, correnteza, rede rasgada, motor que falha, peixe que pula e foge. Tudo isso faz parte da rotina. Por isso, quando te digo que não sou de me assustar, é verdade. Já passei por coisa que homem nenhum gostaria de passar. Já vi parceiro cair do barco no meio da noite e só encontrar o boné boiando. Já senti a mão tremer, segurando o remo de tanto frio, com o vento cortando feito navalha. Já ouvi coisa no escuro. Já senti presença sem ver ninguém. Mas nada me abalou tanto quanto aquela noite. A noite em que ela apareceu. Eu estava no mesmo ponto de sempre. Um canto meu. Ninguém mais vai ali. Nem é pelo perigo. É que os outros pescadores dizem que o peixe ali sumiu. Mas eu sei que é medo. Naquela parte do mar a água é funda demais. Parece que o fundo não tem fim. E o silêncio. Meu Deus, o silêncio ali é diferente. É pesado. Não tem som de ave, não tem vento, não tem nada. Só o som da sua própria respiração e do barco balançando devagar. Era um final de tarde como qualquer outro. Céu fechado, sem lua. Comecei a jogar linha por volta das 17 horas. Peguei 2 badejos, um robalo gordo e 3 tainhas pequenas. Nada fora do normal.
O vento parou por volta das 20 horas. A maré virou às 21 horas, como sempre. E eu fiquei ali, esperando mais um pouco antes de recolher tudo. Costumo dizer que gosto da solidão da pesca, porque o mar não fala, mas responde. Você faz uma pergunta e ele responde com silêncio. E às vezes esse silêncio diz mais do que palavras. Mas naquela noite, o silêncio foi diferente. Ele não respondia. Ele observava. A rede nem balançava. A linha esticada parecia morta. Era como se o mar tivesse esquecido de respirar. A água ali, naquele ponto onde sempre vinha alguma brisa leve, estava parada como espelho. Mas um espelho estranho. Um espelho que não reflete a imagem certa. Sabe quando você olha e parece que tem alguma coisa errada? Que não é você refletido ali? Era essa a sensação. O barquinho feito de madeira antiga rangia devagar, mesmo sem movimento. Um som seco, de madeira que estala sozinha, como se protestasse contra o silêncio. Nem peixe, nem ave, nem brisa. Tudo calado demais. Eu olhava para o horizonte e não via nada. Nem uma sombra, nem um sinal de outra embarcação. Nem mesmo uma estrela no céu. Era tudo preto, como se Deus tivesse virado a lona do mundo ao avesso. O tempo, ali, não passava. O relógio do bolso marcava 9h53, havia pelo menos uns 20 minutos. Aquela água parada sem nenhuma ondulação dava um medo que eu nunca tinha sentido, porque eu conheço o mar. E quando ele fica calmo demais, ou vem tempestade, ou vem coisa pior. Me abaixei no barco, acendi a lanterna pequena que levo pendurada no pescoço. A luz mal cortava um palmo à frente. Tudo em volta parecia absorver a claridade, como se a noite tivesse fome. Recolhi a rede com cuidado. Ela subiu leve. Leve demais. Nenhum peixe, nenhuma alga, nenhum sinal de vida. Aquilo não era normal. E no meio daquele vazio, eu comecei a ouvir o som do meu próprio coração, alto, no peito. Tum, tum, tum. E parecia que cada batida ecoava na madeira. Era como se o barco inteiro ouvisse ele. Também. O cheiro da maresia estava diferente. Mais ácido, mais fechado. Como se o mar tivesse virado barriga. Um cheiro que vinha quente, mesmo com o vento frio que deveria estar soprando. Mas não soprava. Peguei a garrafinha de cachaça que levo comigo. Dei um gole seco na tentativa de enganar o corpo. Mas nem o fogo da bebida me trouxe de volta para o real. Era como se tudo ali tivesse ficado suspenso, flutuando, sem tempo, sem peso. Foi quando ouvi aquela voz de novo. Moço, me ajuda. Baixa, molhada, como se tivesse passado pela garganta do mar. E dessa vez ela veio acompanhada de uma brisa gelada, uma brisa que veio do nada, e que tocou minha nuca com um dedo fino, como se fosse gente viva. Mas não era gente. Nessa hora, não era mais o medo comum que me tomava. Era outra coisa. Uma angústia, uma saudade de algo que eu não lembrava. Como se aquele lugar soubesse mais de mim do que eu mesmo. Como se o mar tivesse lembranças minhas que nem eu guardei. E o mais estranho é que, mesmo com tudo aquilo, eu não consegui ligar o motor. Não consegui remar. Não consegui sequer rezar. Só fiquei parado, sentado no banco de madeira, com a rede vazia no colo, ouvindo aquela voz chamando, e chamando, moço. Foi a terceira vez. Na cultura de onde venho, dizem que a terceira vez é sinal. Primeiro é aviso, segundo é confirmação, terceiro é convite. E naquela noite, eu sabia. Eu tinha sido convidado para ver o que não se mostra. Eu conhecia aquele tipo de silêncio. Aquele que antecede coisa ruim. Mas essa voz, ela não pertencia a nada que eu tivesse ouvido antes. Moço, me ajuda. Era a quarta vez. Só que agora vinha de trás do barco. Virei com tudo. A lanterna quase caiu da minha mão. O feixe de luz passou rápido pelo espelho da água. Nada, nem bolha, nem reflexo. Mas eu sentia. Sentia que alguém, ou algo, estava ali. A voz continuava, agora sussurrando, repetitiva, como se lutasse para não desaparecer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu avô sempre...
Dizia que quando uma alma pede ajuda 4 vezes, é porque ficou presa entre 2 mundos. E só vai embora se alguém olhar nos olhos dela. Mas como olhar nos olhos de alguém que a gente não vê? A voz não parava mais, como uma maré de sussurros girando em volta do barco. Moço, aqui, me ajuda. Eu tremia. Mas algo dentro de mim mandava continuar escutando, como se aquela dor na voz dela fosse conhecida. Como se eu já tivesse ouvido ela antes, em algum lugar esquecido. Foi então que vi não o rosto ainda, mas uma mão, branca, de dedos longos, subindo devagar na lateral do barco. E quando eu olhei, a água não se mexia. A mão estava lá, parada, como se não tivesse peso, como se fosse lembrança. E mesmo assim, ela apertava a borda de madeira. A voz parou. Tudo ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio pior. O tipo de silêncio que antecede a aparição. O tempo congelou. E foi aí que ela subiu. Do nada, ela estava ali. No meio daquele mar imóvel, naquela noite que parecia ter engolido até o ar, só a cabeça dela brotava da água. Como uma ilusão impossível. Uma aparição que eu não deveria estar vendo. O cabelo, pesado e grudado na testa, escorria em mechas escuras, finas como fios de algas, misturando-se com a escuridão da noite. Cada fio parecia deslizar lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado só para aquele instante. E o rosto... o rosto era algo que me gelou até a alma. Os olhos, abertos demais, fixos demais, encaravam sem piscar. Não tinham brilho, não tinham vida. Eram como 2 poços negros que puxavam tudo para dentro, um vazio profundo e inquietante. Mas o olhar dela não era um olhar de desespero, nem de súplica, nem de medo. Era um olhar estranho, estranho demais para ser de alguém vivo. Como se ela estivesse presa entre mundos, olhando para mim e para algo que eu não podia ver. A pele da face estava pálida, quase translúcida sob a luz fraca do céu sem estrelas. A boca, ligeiramente entreaberta, parecia congelada num pedido, silencioso. Parecia esperar que eu fizesse algo, qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não parecia querer ser salva. Era uma contradição que não fazia sentido. A água ao redor dela estava estranhamente parada. Nem uma ondulação, nada além daquela figura imóvel. Nenhum movimento na superfície, além da respiração que ela não parecia fazer. O silêncio dominava, só quebrado pelo som distante do mar sussurrando, como se estivesse guardando segredo. Eu me aproximei devagar, meio que hipnotizado, com o coração apertado. A cabeça dela parecia flutuar ali, descolada do resto do corpo que eu não conseguia ver. Era como se o mar tivesse a engolido, mas que aquela parte dela, aquela parte que me encarava, tivesse ficado para trás, para me alertar de algo que eu não conseguia entender. Olhei para os olhos dela de novo e senti um arrepio escorrer pela espinha. Não era só o olhar vazio que me assustava, mas o modo como ela me observava. Era um olhar fixo, mas que parecia entender demais, como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa, algo urgente e silencioso, mas sem conseguir formar palavras. Eu quis falar, quis perguntar quem era, se precisava de ajuda, mas a voz morreu na garganta. O silêncio era esmagador. Era como se o próprio mar estivesse me impedindo de quebrar aquele momento. Não havia reflexo na água ao redor dela. O mar não refletia a lua, que nem estava, nem as estrelas, que também não estavam, nem o rosto dela, só aquela forma solitária que eu via direto, sem distorções. Parecia que eu estava olhando para um fantasma, para uma sombra que o oceano segurava firmemente. Tentei focar em detalhes, para convencer minha mente de que aquilo não era loucura. O rosto dela tinha marcas sutis, quase imperceptíveis, como cicatrizes leves, talvez arranhões feitos por galhos de árvore ou pedaços de madeira. Mas o que me chamou a atenção foi um brilho estranho no canto dos olhos, uma leve fluorescência que parecia pulsar devagar, como se tivesse vida própria. Naquele instante, senti que ela não era uma mulher comum. Tinha algo ali que eu não conseguia explicar.
algo sobrenatural, uma presença que perturbava a noite. Fui me lembrando das histórias que meu avô contava, sobre mulheres do mar, as sereias, os fantasmas dos naufrágios. E por um momento quase achei que ela pudesse ser uma dessas lendas. Mas ali, diante de mim, não tinha beleza encantadora nem sedução. Só havia tristeza e morte. O jeito que ela me olhava, como se esperasse que eu a reconhecesse. Como se eu fosse o único que podia fazer alguma coisa, mesmo sabendo que nada podia ser feito. Era como se ela estivesse presa numa espera infinita, numa prisão feita de água salgada e solidão. Eu me encolhi um pouco no barco, o corpo tenso, sentindo o peso daquele olhar que parecia atravessar minha alma. E então uma dúvida me dominou. Será que ela estava mesmo ali para ser salva? Ou será que ela aparecia para avisar, para punir, para lembrar que tem coisas que o mar não deixa escapar? Por um instante, ela moveu os lábios tentando dizer algo. O som era mudo, inaudível. Um sussurro invisível, que só meus olhos podiam tentar decifrar. Mas as palavras ficaram presas no ar, como um segredo que nunca seria revelado. Eu fiquei ali, congelado no tempo, encarando aquela mulher que não deveria estar viva, mas que definitivamente estava ali, olhando para mim. E o pior, algo dentro de mim sabia que ela não estava sozinha naquela água parada, naquela noite sem lua. O instinto de ajudar tomou conta de mim num segundo. Sem pensar duas vezes, agarrei a boia de salvamento que sempre ficava presa ali no barco, junto da corda grossa e gasta pelo tempo. Era uma daquelas boias de cor laranja vibrante que parecia gritar "salva vidas", mesmo naquela escuridão pesada que parecia engolir tudo. Joguei a boia na direção dela com força. Ela caiu na água com um splash abafado, criando um círculo pequeno, mas intenso, na superfície imóvel do mar. Eu não podia perder tempo. Peguei os remos e comecei a remar com tudo que tinha, impulsionando o barco para perto dela. O peso dos braços parecia dobrado pelo medo e pela urgência. Cada remada era um esforço para vencer aquele silêncio opressor, aquele ar pesado que parecia me empurrar para trás. Quando me aproximei, estendi a boia na direção dela, esperando que ela a agarrasse com vontade, que lutasse para se segurar, para ser puxada para longe daquele lugar estranho e congelado. Mas ela não fez nada. A mulher, com aquela pele pálida e os olhos abertos demais, continuava imóvel. Nem mexia um braço, nem fazia o menor sinal de que havia percebido a boia se aproximando. Era como se ela estivesse lá, mas sem realmente estar ali. A boia tocou a mão dela, ou melhor, onde eu esperava que fossem as mãos, e ela não fechou os dedos para agarrar. Ficou parada, sem reação, como um boneco de cera submerso em água salgada. Eu fiquei sem reação por um segundo. Queria acreditar que ela estava em choque, ou que talvez tivesse perdido as forças. Mas não era isso. Era algo muito pior. Os lábios dela continuavam entreabertos, quase sem movimento, fazendo aquele mesmo gesto de pedir ajuda, mas sem som, sem a voz que tinha ouvido antes. Era uma boca parada, um pedido mudo que me travava de medo. Tentei falar com ela, gritar para que reagisse, para que fizesse qualquer coisa. Mas minha voz parecia desaparecer na névoa daquela noite estranha, afogada pelo silêncio ao redor. Remei mais perto, encostei a ponta do barco no corpo dela, tentando puxar, mas parecia que eu estava tentando levantar uma pedra, pesada, fria, sem vida. Olhei o rosto dela mais de perto e o desespero começou a me tomar. Não havia nenhum sinal de respiração, nenhuma reação involuntária, nada que mostrasse que havia vida. Só aquele olhar vazio, fixo, perdido em algo que eu não podia alcançar. Eu me perguntei, naquela hora, se era possível alguém estar ali e ao mesmo tempo estar morto. A boia balançava lentamente na água, presa pela corda, enquanto ela continuava imóvel, como se o mar tivesse engolido tudo o que restava dela, menos aquele olhar que me prendia, me hipnotizava. Eu senti o coração apertar. A sensação de impotência era esmagadora. Tentei puxá-la para dentro do barco com toda a força, mas era como se eu estivesse agarrando o nada. Um corpo feito de sombra, sem peso nem resistência real. A água parecia não aceitar que ela fosse tirada dali.
como se aquele lugar fosse uma prisão para ela. Um ponto fixo entre a vida e a morte, entre o mar e o céu escuro. Eu sentia o suor escorrer pela testa, apesar do frio que me invadia. Minhas mãos tremiam, o esforço e o medo misturados numa confusão dolorosa. Numa última tentativa, segurei a boia firme, puxei com toda a minha força, esperando que ela finalmente reagisse, que agarrasse, que fosse salva. Mas não. Ela só ficou ali, imóvel, parada no meio daquele mar imóvel, com a boca parada no gesto silencioso de pedir ajuda. Não era um pedido para mim, não era um pedido de quem queria sair dali. Era um pedido de quem estava preso, que precisava que alguém visse, que alguém entendesse. E eu? Eu estava preso ali, no meio do mar, com aquela mulher que parecia mais um fantasma, uma sombra do passado, uma lembrança que não devia existir. O silêncio voltou a tomar conta, mais pesado do que antes. O mar não tinha mais som, o vento não soprava, e o único movimento era o das minhas remadas desesperadas, tentando salvar alguém que não queria, ou não podia, ser salvo. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo queria agir, salvar, proteger, mas minha mente estava tomada pela dúvida, pelo medo do desconhecido. Era como se eu estivesse diante de uma realidade que não cabia no meu mundo simples de pescador. Uma realidade onde a vida e a morte se confundiam, onde o mar guardava segredos que não deveriam ser desenterrados. E enquanto eu tentava salvar aquela mulher, sentia que, na verdade, estava me afogando numa verdade que não podia compreender. O silêncio que dominava aquela noite pesada parecia até um som, um mudo que me envolvia, apertava, deixava o ar denso como se ele próprio fosse uma presença viva, observando cada movimento meu. Eu ainda tentava lidar com a sensação estranha de estar diante daquela mulher que não agia como alguém viva, mas que, mesmo assim, ali estava, real, presente, inquietante. De repente, sem aviso, a correnteza do mar mudou. Não era um movimento natural, lento, como aquelas ondas que costumam balançar o barco. Era como se o mar tivesse decidido acordar de repente, como se uma força oculta tivesse puxado a água para um lado, trazendo um impulso inesperado. Ela foi lançada contra o casco do barco com um impacto seco que me fez pular no assento. O rosto dela bateu na madeira com uma força surpreendente e o som daquele impacto ecoou no silêncio, fazendo o coração disparar. Olhei para ela, a cabeça dela virada de lado, o rosto pálido como nunca vi antes, quase translúcido sob a fraca luz que vinha do céu escuro. Mas o que realmente me congelou, não foi a palidez, nem o impacto, nem o olhar vazio que continuava me perfurando. Foi o momento em que ela encostou no meu braço. Foi como se eu tivesse tocado o gelo mais frio do mundo. Um frio que não vinha do ar, não vinha da água, mas que parecia emanar dela, do corpo dela, de alguma coisa que não deveria existir. Meu braço arrepiou instantaneamente. A pele ficou eriçada e a sensação se espalhou como fogo, só que um fogo gelado, que queimava e congelava ao mesmo tempo. Era um frio que penetrava até os ossos, um frio que não era natural, não era só temperatura. Era uma presença, uma energia gelada que parecia drenar toda a vida do meu corpo. Eu queria puxar o braço, soltar aquele contato, fugir dali. Mas meus músculos travaram. Meu corpo ficou rígido, preso entre o medo e a fascinação. Eu sentia o toque dela, uma pele que não tinha calor, que não pulsava, que não respirava. Os olhos dela continuavam fixos em mim, negros, vazios, como um poço de escuridão infinita. E naquele instante, um pensamento atravessou minha mente como uma faca. Ela não estava viva. Eu já sabia disso, é claro. Mas agora, tocando nela, sentindo aquele frio impossível, era impossível negar. A correnteza que tinha vindo de repente agora parecia brincar com a água, fazendo ondas pequenas que molhavam o casco e meu barco, mas que não conseguiam afastar aquela figura. Ela continuava ali, colada ao barco, como se estivesse amarrada ao destino que eu não conseguia mudar. Eu senti um peso no peito, um aperto que fazia a respiração falhar. A presença dela parecia sugar o calor da noite, o calor do meu corpo,
deixando tudo congelado no tempo. A mão dela, ou onde eu achava que devia ser a mão dela, roçou o meu braço com uma leveza quase cruel. Era um toque que trazia uma mensagem silenciosa, um aviso, uma ameaça, um pedido desesperado. Eu não sabia, mas eu sentia tudo. Cada segundo daquele contato gelado, como se minha alma estivesse sendo arrastada para as profundezas do mar junto com ela. O barco balançou um pouco, e a luz da lua, que ainda não aparecia, parecia querer fugir daquela cena, deixando tudo ainda mais escuro. Minha mente girava tentando entender o que estava acontecendo. Se aquilo era um sonho, um pesadelo, uma loucura. Mas o toque persistia, aquela sensação congelante que parecia cortar minha carne e congelar minha alma. Por um instante, jurei ouvir um sussurro. Não da boca dela, que permanecia imóvel, mas do próprio ar ao redor. Um sussurro que falava de segredos antigos, de histórias esquecidas pelo tempo, de um mar que não esquece, que não perdoa. Eu queria me afastar, remar para longe, desaparecer naquela escuridão. Mas meus olhos continuavam presos aos dela. Aquele olhar que não era humano, que estava além do mundo dos vivos. E então, o toque desapareceu tão rápido quanto veio. Ela escorregou para trás, para dentro da água, e o frio no meu braço sumiu como uma sombra que some com a luz. Mas o impacto daquele contato gelado ficou comigo. Ficou grudado, na minha pele, na minha memória, no meu medo. Eu sabia naquele momento que aquela mulher era mais do que um fantasma, mais do que uma alma perdida. Ela era o próprio mar, frio, implacável, eterno. E eu estava ali, no meio daquela noite que não terminava, com um toque que não deveria existir, e uma história que o mar guardava para si. Pisquei. Foi tão rápido que quase não acreditei no que meus olhos tinham visto. Ela simplesmente sumiu. Um instante antes, a mulher estava ali, encostada no casco do barco com aquele olhar vazio, aquele rosto pálido que parecia feito de névoa e água fria. No instante seguinte, não havia nada. Nenhuma sombra, nenhum sinal. Só o mar. O barulho familiar das ondas batendo contra o casco voltou a preencher o silêncio ao redor. O som do vento arranhando levemente as velas mortas, o tilintar suave das cordas, tudo voltou ao lugar, como se aquela presença tivesse sido apenas um pesadelo, uma ilusão que o oceano se cansou de sustentar. Eu fiquei ali, imóvel, o coração martelando no peito como nunca antes. Olhei para todos os lados procurando a mulher que desaparecera. Mas o mar estava vazio. O silêncio era total, profundo, estranho. Era o silêncio que acontece quando algo que não deveria estar ali simplesmente se desfaz no ar, deixando para trás um vácuo de dúvida e medo. Olhei para o banco do barco onde ela tinha encostado, e foi aí que notei uma marca. Não era uma marca comum, não um arranhão ou uma mancha de água. Era algo diferente. Uma impressão, um molde, como se o peso dela tivesse deixado uma sombra sólida na madeira. A marca tinha o formato de um corpo, como se ela tivesse estado sentada ali, apoiando as costas contra o banco. Mas não era uma sombra feita de luz. Era uma marca tátil real. Eu podia sentir o relevo dos contornos, as curvas e os contornos da figura, mesmo depois dela ter sumido. Tentei tocar a marca com os dedos e a sensação era estranha. A madeira parecia mais fria, como se guardasse o frio que o corpo dela tinha deixado. Foi um arrepio que percorreu minha espinha. Eu me sentei ali tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O barco parecia normal, mas algo estava diferente. Algo invisível, uma presença oculta. O ar parecia pesado, carregado, como se o silêncio não fosse o vazio, mas sim uma forma de presença. Olhei para o mar, para a imensidão escura e silenciosa que me cercava. Por um instante, pensei que talvez tivesse enlouquecido, que a mulher nunca tivesse existido, que tudo tivesse sido um truque da minha mente cansada. Mas aquela marca no banco era a prova de que ela esteve ali, que não tinha sido um sonho. Meu peito apertou de novo.
Como era possível alguém desaparecer assim, sem deixar vestígios, sem que eu pudesse sequer tocar? Era como se o mar a tivesse engolido, levado de volta para um lugar onde os vivos não podem seguir. Eu fiquei ali, sentado no barco, ouvindo o som do mar. A única coisa que restou foi aquele silêncio estranho, um silêncio cheio de perguntas sem resposta. O barulho do mar voltava a me cercar familiar, mas agora carregado de um significado diferente. Como se o oceano estivesse me dizendo para esquecer, para não procurar mais. Mas eu sabia que não podia, porque algo daquele encontro havia marcado minha alma para sempre. E a marca no banco do barco era um lembrete silencioso, um convite para nunca esquecer o que o mar me mostrou naquela noite. No dia seguinte, o sol ainda estava tímido no céu quando eu decidi voltar para a vila. A noite tinha sido longa, pesada, e a imagem daquela mulher, ou do que quer que ela fosse, não saía da minha cabeça. Cada detalhe, cada sensação, parecia gravado na pele, como uma marca invisível que só eu podia sentir. O cais estava tranquilo, como sempre, com alguns pescadores já preparando as redes para o dia. O cheiro do mar, misturado com o aroma forte de peixe fresco e diesel dos barcos, preenchia o ar. Mas eu não conseguia me concentrar no trabalho, na rotina, nas conversas amenas. Minha mente estava lá na escuridão do mar, naquele encontro impossível. Foi então que decidi procurar o velho Jonas. Jonas era um homem que todos na vila conheciam. Sempre calado, um pouco fechado, mas com olhos que pareciam guardar segredos profundos, como se ele tivesse visto coisas que o resto da gente nem podia imaginar. Ele morava numa casinha simples, com janelas sempre abertas para o mar, um lugar onde o vento parecia sussurrar histórias antigas. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda, olhando para o horizonte, fumando um cigarro de palha. Ao me ver, fez um gesto com a mão chamando para me sentar. Sem muita cerimônia, comecei a contar o que tinha acontecido na noite anterior. A voz, a mulher na água, o toque gelado, o desaparecimento. Jonas me ouviu em silêncio, tragando a fumaça e soltando devagar, como se absorvesse cada palavra. Quando terminei, ele ficou olhando para o mar por um tempo, com um olhar distante. "Vicente", começou ele, com a voz rouca, cheia de um peso que eu nunca tinha ouvido antes. "Você sabe que aqui nessa vila a gente não fala muito dessas coisas. O mar guarda segredos que a gente respeita. Mas o que você viu talvez seja uma dessas histórias que a gente tenta esquecer." Eu fiquei esperando, ansioso, pedindo para que ele continuasse. "Faz uns 15 anos", continuou Jonas, "que uma moça desapareceu por aqui. Uma moça da vila mesmo, uma jovem bonita, cheia de vida. Chamava-se Maria." Meu peito apertou. Maria. Um nome simples, comum, mas que parecia carregar toda a dor daquele lugar. "Maria sumiu numa noite muito parecida com essa que você descreveu", disse ele olhando para mim agora, com os olhos que brilhavam na luz do sol. A água estava parada, o céu escuro. "Ela foi vista pela última vez perto da foz, perto daquele ponto onde você estava." Ele fez uma pausa, tragando mais fumaça. "Ninguém nunca achou o corpo dela, nem rastros, nem sinais. Só a certeza de que ela se afogou ou foi levada pelo mar. Desde então ninguém fala muito disso, porque é uma dor que a gente prefere enterrar." Eu escutava cada palavra, sentindo como se aquelas informações dessem sentido àquela presença que eu havia encontrado. "E o que as pessoas dizem?" perguntei, tentando controlar a voz trêmula. Jonas soltou uma risada seca, quase amarga. "Dizem que ela não sossegou, que o mar não quis devolver o corpo dela porque ela ficou presa em algum lugar entre a vida e a morte. Que às vezes, quando a noite está assim, escura, quieta, pesada, ela aparece para quem estiver perto da água." Eu me lembrei do rosto pálido, do olhar vazio, do toque gelado. "Acredita nessas histórias?" perguntei, meio sem saber se queria a resposta. "Não sei", ele respondeu, olhando para o céu agora, onde nuvens começavam a se formar. "Mas sei que o mar não é só água e peixe. É um lugar de mistérios antigos, de segredos que a gente não deve mexer." Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho distante do mar e o farfalhar das folhas.
Essa história nunca saiu da cabeça da gente, continuou Jonas agora com uma voz quase sussurrada. A dor de perder alguém assim, sem explicação, sem despedida. A gente tenta seguir, mas o passado sempre volta. Eu pensei em Maria, na mulher que vi na água, na marca no banco do meu barco. Tinha rosto, tinha nome, tinha uma história. E mais do que isso, tinha algo que o tempo não apagou. Antes de sair, Jonas me olhou sério e disse: Cuidado, Vicente. Nem tudo que o mar devolve é para ser encontrado. Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando dentro do peito enquanto eu caminhava de volta para o cais. Era como se o mar tivesse falado através dele, uma advertência silenciosa. E eu sabia que aquela história esquecida não era só uma lenda da vila. Era uma verdade viva, um segredo que o oceano guardava há 15 anos e que naquela noite tinha decidido me mostrar. Aquela noite ficou gravada na minha memória para sempre. Não foi só a visão daquela mulher, o toque gelado, o desaparecimento súbito. Foi a sensação de que o mar tem uma alma própria, uma alma antiga, profunda, cheia de segredos que a gente, simples pescador, não pode nem imaginar. Eu cresci ouvindo histórias do mar, das tempestades que engolem barcos inteiros, dos peixes estranhos que ninguém viu direito, das vozes que aparecem quando a noite cai. Mas nunca pensei que um dia fosse encarar algo assim. Algo que ultrapassa a razão, que desafia o entendimento. Eu sempre achei que o mar era só um lugar de trabalho, de vida, de sustento. Mas aprendi da pior forma que ele é muito mais do que isso. O mar guarda. Guarda histórias, pessoas, segredos. Coisas que a gente acha que sumiram, que foram enterradas na areia ou levadas pelas ondas. Mas o mar nunca esquece. Ele guarda tudo. E de vez em quando ele devolve pra gente, como um aviso, como um lembrete, como uma lembrança de que a vida é frágil, que a morte está perto e que o impossível às vezes acontece. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, nem por que aquela mulher apareceu para mim. Só sei que desde então o mar não é mais o mesmo. Eu olho para ele com respeito e medo, com a certeza de que há coisas que a gente não deveria mexer. E mesmo assim, não conseguimos evitar, porque o mar chama. Ele chama com o som das ondas, com o vento no rosto, com a imensidão que nos convida a olhar além. Eu não sei se algum dia vou entender o que aconteceu, mas sei que aquela história ficou comigo, para sempre. E talvez um dia você também escute aquela voz. Talvez você também veja aquela figura na água, e aí só aí vai saber que o mar guarda e que ele pode devolver. Por isso, cuide do que você acredita. Preste atenção no silêncio. Respeite o que não pode ver, porque o mar é velho, muito velho, e ele guarda coisas que o tempo não apaga, coisas que a gente não pode explicar, mas que existem, e que às vezes vêm nos visitar, no meio da noite, no meio do mar, quando menos esperamos. Agora me diga você teria ajudado ela também? Ou deixaria o mar levar de volta? Fica aquele abraço para você, meu amigo.